Muito bem, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do Falando de Carro e hoje eu estou com um carro bem especial porque ele tem um custo-benefício interessante para quem quer uma marca um pouquinho fora do convencional, se assim a gente pode dizer. Mitsubishi Eclipse Cross na sua versão Rush, a versão de entrada, que custa R$164 mil. O preço praticamente aí de um T-Cross ou de um Nivus 1.0 Turbo, preço de Renegade, preço de Tiggo 5X e por aí vai. Um carro muito interessante, com motor 1.5 turbo, câmbio automático, bancos em couro, enfim, carro bem completo que vocês vão conferir agora. Então, pessoal, já se inscreva no canal, já deixa o like no vídeo, vamos fazer a nossa meta de 1000 likes aqui. Isso ajuda demais no engajamento do Falando de Carro, porque agora eu vou contar para vocês o que tem e o que não tem com experiência ao dirigir do Mitsubishi Eclipse Cross Rush, linha 2025, o carro mais barato da Mitsubishi à venda no Brasil. Então já vamos virar aqui e mostrar para vocês bem de frente como que é esse produto fabricado no Brasil, tá? Mesmo assim, ele conta com motor apenas gasolina, ele não é flex. Então, na sua versão de entrada, nós temos aqui, né, a grade toda em black piano, com o símbolo da Mitsubishi posicionado aqui, e nessa região, luz de DRL que depois eu vou mostrar para vocês. Porém, as luzes de seta também são em LED, certo? Com aqui, luzes de DRL também em LED, porém na parte inferior, notem que ele tem um canhão halógeno, tá? Não é iluminação em LED e não conta com luz de neblina na parte inferior. Temos este detalhe aqui, cromado, né, nessa região inferior do carro, temos esse outro prateadinho aqui e um bom ângulo de ataque. Porém, essa versão não conta com conjunto de câmeras 360, tá? Não tem aqui a frenagem autônoma no caso, então ele não tem esse kit ADAS, é um carro mais básico, porém, um carro relativamente completo que a gente já vai mostrar para vocês. Mas notem só, carro cinzinha, bonito, né? Luz de DRL ali mais uma vez, luz de seta em LED, mais canhões halógenos na parte central do carro, tá? Então aí pra gente reforçar isso para vocês. Bom, ele conta aqui, com esse detalhezinho no vinco, né? Passa por esse outro arredondado aqui, chegando na coluna A do carro. Porém, o resto do capô é bem mais lisão, né? Notem bem aí como o capô é mais liso. Ele pega este vinco aqui, e sobe, e ele tem esse outro vinco que surge aqui, e vai até a coluna A do carro, tá vendo? Faz um conceito interessante, né? Ele tem um vidro bem grande, é um carro muito bom no seu campo de visão. Gosto bastante realmente da posição dirigida Eclipse Cross, vocês vão entender quando a gente começar a andar no carro. Tem um custo-benefício interessante, na minha opinião, por R$164 mil, né? A julgar aí os seus modelos concorrentes que tem motores 1.0 turbo, né? Aqui você tem um motor 1.5 turbo. Essas rodas de liga leve cinza são bem bonitas, combinou com o carro. Pneus 225, perfil 55 de aro 18. As molduras na caixa de roda é pintada na cor do carro, tá vendo? Nada aí de acabamento em plástico rígido, né? Realmente você tem um acabamento mais bonitinho. Temos esse detalhe cinza na parte inferior. Retrovisor também é pintado aqui, com cinzinha um pouquinho mais claro, né? Tá vendo? Com repetidor de seta. Olha só, repetidor de seta aí para vocês conferirem. Temos uma moldura cromada na parte superior do vidro e o REC é escurecido, REC escurecido, antena no estilo tubarão. Porém, você tem aqui, essa moldura cromadinha, para dar um visual mais bonito para o carro. Como se trata de uma versão de entrada, pessoal, a chave é simples, tá? Depois eu vou mostrar para vocês com calma. Então você tem que trancar e destrancar dessa forma, assim como enfiar a chave no miolo, né? Não tem partida no botão para essa versão aqui. Mas o que chama a atenção nesse carro, na verdade, é a sua motorização, pessoal. Por quê? Porque esse produto aqui, ele usa um motor 1.5 turbo, mais gasolina, né? Esse é o problema dele, se a gente pensar em produtos flex. É 1.5 gasolina turbo, 165 cavalos de potência, 25,5 kg de torque máximo, o câmbio automático do tipo CVT que simula 8 velocidades e simula muito bem, nem parece um câmbio CVT para ser sincero, que vai de 0 a 100 em 11,1 segundos de acordo com a Mitsubishi. Barra estabilizadora posicionada aí, como eu falei para vocês, é um produto fabricado no Brasil. Temos uma manta acústica nessa região aqui, não há braços pantográficos, mas o que chama atenção é a entrada de ar. Notem como a entrada de ar desse carro é bem alta, né? Então aí, para quem gosta de passar em alagamento, esse carro aqui é um prato cheio, né? Apesar dele não ser de tração integral, tá? Como acontece nos outros modelos da Mitsubishi, né? O outro modelo Eclipse, né? O HPS, topo de linha, que você tem tração integral. Aqui ele é só tração dianteira. Bem de perfil com o carro, notem o porte
do Eclipse Cross. Freio a disco nas 4 rodas, tá? Um carro bastante bonito, bem vincado. Esse facelift caiu muito bem para ele, porque o primeiro era feinho, né? Então, ó, você tem esse detalhe aqui, ó, nessa região, este outro aqui, né? Ele brinca muito, né, com esses vincos, tem um conceito meio coupé aqui, né? Um carro muito interessante, eu acho bonitinho. O facelift dele ficou bem legal, né? Mas ele realmente deve alguns equipamentos, mas ele ganha na motorização e espaço interno. Ele é um SUV relativamente grande pelo seu preço. No facelift, pessoal, ele ganhou essas assinaturas nas lanternas que são em LED, né? Não vou conseguir, acho que acender para vocês. Ah, ela acendeu aqui, ó. Destrancando o carro, ela acende. Então, notem que você tem a luz aqui em LED, freio em LED, porém o restante halógeno, tá? Nós temos o limpador aqui, desembaçador e o aerofólio. Antigamente, você tinha ele dividido, né? Aí o que aconteceu? A Mitsubishi fez um facelift para o carro e deixou essa traseira que, na minha opinião, é mais bonitinha, né? Olhem só como que fica o visual dessa traseira. Curioso é que ela é meio sobressalente, né? Olha só, bem de perfil aqui, ó. Vocês percebem como a lanterna é mais para dentro e ela é mais para fora na lata, né? Olha só o conceito aí. Essa versão, pessoal, não conta com sensor de estacionamento traseiro. Tem apenas câmera de ré. Temos um difusor na parte inferior aqui, tá? Mostrando os detalhes para vocês, com o escapamento ali, nomenclatura turbo e a nomenclatura Rush, certo? O Eclipse Cross fica posicionado bem ao centro com o nome Mitsubishi e aqui nós temos a câmera de ré, como eu falei para vocês. O porta-malas desse carro, pessoal, é outro ponto que me chama a atenção porque ele é relativamente grande, ó. Ele não é muito profundo, mas você consegue aproveitar bem o espaço porque a abertura é muito boa. Me lembrou um pouco do conceito do HR-V. Porém, como eu falei para vocês, ó, não gosto quando é assim, ó. Quando é esse plástico aqui, faz muito barulho, né? Quando você coloca alguma coisa. Então eu prefiro quando é revestimento em tecido. Temos um porta-sacolas com iluminação posicionada aqui, mas merecia, eu acho que um forro em tecido melhoraria mais nesse sentido. Temos um step temporário na parte inferior, tá? Então aí todo o kit de reparo, chave de roda, tá vendo? Tudo bonitinho para o que você precisar, fica posicionado aí. Mas confesso que o porta-malas poderia ser um pouquinho maior em alguns pontos e a forração em tecido, na verdade, tá? Forração na parte superior também acho muito boa, ó. Olha só, forração aí bem boa mesmo, tá? Bem encapadinho, bem bonitinho, mas não tem porta-malas elétrico, tá? A gente tem que fechar na mão aqui, né, o porta-malas do Eclipse Cross para vocês conferirem. Então tá aí um pouquinho do carro e olha só quem tá ali, ó. A Karina tá ali. Dessa vez só assistindo a gente gravar aqui, né? Hoje ela não vai participar. Tá editando, justo. Karina tá editando. Quem quiser ver a Karina de novo aqui nos vídeos, né? Já comente aí que ela volta para fazer algum conteúdo com a gente. Olha só, bem aí de perfil, né? Como que é o Eclipse Cross, é um carro bastante bonito. Ele tem a proposta alta, né? Notem as caixas de roda como são bem mais altas comparado, inclusive aqui a lateral do carro. E vamos para a parte traseira interna. Enquanto isso, pessoal, já se inscreveram no canal? Já deixaram o like no vídeo? Já ativaram as notificações? Isso é muito importante para o engajamento aqui do canal. Porque olha só, a parte traseira, ó, acabamento em plástico duro nessa região. Aqui um black piano com a maçaneta preta. Aqui um detalhe que imita fibra de carbono, que eu acho muito brega isso, eu nunca gostei. E aqui, revestimento em material macio aqui e aqui, ó. Aqui é tecido e aqui é um vinil, né, um detalhezinho mais duro emborrachado. Na parte inferior aqui, plástico duro. E aqui os bancos revestidos aí em couro com apoio de cabeça, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, com Isofix também. Só que essa versão não conta com apoio de braço central aqui, tá? Mas é um ponto aí que ele realmente não possui. Outro detalhe que ele não possui nos dias de hoje são tomadas USB, ele só tem uma 12 volts na parte inferior e não tem saída de ar, né? Eu acho que isso realmente ficou devendo aí pro Eclipse Cross, é uma saída de ar aqui na parte central. Conta com 6 airbags, né? Então você tem airbags aqui, aqui, né? Na coluna, nos bancos, certo? Então na parte frontal também do carro possui todos os airbags, então ponto positivo para Mitsubishi. Iluminação interna, não há teto solar na versão de entrada e notem só o espaço interno do carro, né? Olha isso, ó. Bem confortável aqui, dá para viajar tranquilo. 5 pessoas, olha, vai relativamente bem se aqui for uma criança. 4 viaja sem aperto nenhum. Ponto muito legal para esse carro, ajuste de altura do cinto posicionada aqui também. E vamos na parte dianteira mostrar para vocês o acabamento dele também. Notem que não há quiteadas, né? Não tem sensor de ponto cego, não tem frenagem autônoma, não tem assistente de faixa, tá? Não tem o head-up display que é oferecido nas versões topo. Porém, o acabamento na parte dianteira me agrada um pouco, ó. Porque aqui é em material emborrachado, tá? Material macio nessa região, aqui em tecido, aqui emborrachado. Retrovisor com ajuste elétrico, porém, ó,
Vidro elétrico automático apenas para o motorista, né? Poderia ter nos 4, mas não possui. Trava das portas, o detalhe aqui que imita fibra de carbono, que particularmente não gosto, e plástico duro na parte inferior. Por ali nós temos as pedaleiras sem acabamento, controle de tração e estabilidade, ajuste de altura do facho do farol e os comandos que seria das versões completas. Aqui fica só esses detalhezinhos aí de tampa. Então aqui o banco é revestido em couro, certo? Mas não tem ajuste elétrico, tudo é mecânico e temos o airbag na parte lateral aqui para vocês conferirem, certo? Então vamos para a parte interna, mostrar o que tem e o que não tem. Inclusive o porta-malas aí ó, fica um pouquinho aberto, já vou fechar aqui direitinho, agora sim, e vamos mostrar o que tem na parte interna do carro. Então vamos lá, pessoal. Mitsubishi Eclipse Cross aqui na versão Rush de entrada. Essa daqui é a chave do carro mais uma vez, ó, notem aí a chave. A gente coloca ela aqui no miolo, né, e damos a partida. Vocês não vão acreditar, pessoal, para quem assistiu recente o nosso vídeo da Rampage, o pneu estava furado. Acredite só, esse daqui também está com prego. Eu estou muito azarado ultimamente, porque olha, os dois carros que eu peguei literalmente estavam com o pneu furado na entrega. Exatamente. A Rampage estava com o pneu furado na entrega e esse daqui, quando eu peguei, também já tinha acendido a luz, né, do TPMS. E depois eu fui ver, tem um preguinho ali do lado direito do carro, vou mostrar para vocês, mas realmente o pneu tá furado. Eu tô calibrando aqui um pouquinho para poder contar para vocês aí, né, as impressões do carro. Vou até mostrar para vocês como que faz, né, a reinicialização do TPMS. Mas vamos lá, né? Vamos contar aqui o que tem nesse carro, pessoal. Vamos lá, ó. Volante aqui, ó, revestido em couro, certo? Em couro aqui redondo, não tem a base achatada. Plástico preto aqui em black piano para dar um visual diferente. Nós temos aqui detalhezinho do volume, atendimento de chamadas e piloto automático. Essa versão, pessoal, não tem acendimento automático dos faróis, não tem sensor de chuva, tá? É só um temporizador, pelo menos isso. E não tem retrovisor fotocrômico, também é normal. Iluminação interna é amarela, tá? Aqui ó, nós temos um bom acabamento, na verdade, ó. Material macio nessa região aqui, certo? Material macio nessa outra região e aqui também, ó, tá vendo? Tudo em material macio para esse carro, mas não tem o head-up display, como eu falei para vocês. Bom, por aqui nós temos mais alguns detalhes, ó. Quero mostrar que ele tem ar digital de apenas uma zona, certo? Ar digital de apenas uma zona, duas tomadas USB, tomada 12 volts, um porta celular aqui na parte inferior, poderia ser um carregador sem fio, e aqui a manopla do câmbio automática do tipo CVT com trocas na alavanca, né? Aqui nós temos a câmera de ré do carro, que é a única assistência que nós temos, e uma outra coisa, tá? Essa versão não possui pedal shifts, não tem os modos de tração, até porque ele é 4x2, e o freio de mão é normal, ó. Não é freio de mão eletrônico, né? Fica bem esquisito esse freio aqui, por sinal. Porta-copos nessa região, um apoio de braço aqui, ó, para vocês conferirem com mais um baúzinho, um passa-fio, né? Então aí, porta-luvas do carro, com amortecedor também. E nós temos esse detalhe prateado, ó, que acompanha essa região aqui, acompanha aquela outra região que também é bem bonita. A central multimídia é feita em parceria com a JBL, conta com GPS nativo. Isso é um ponto legal aí para a gente destacar para vocês. Então temos GPS nativo para esse carro. Também temos outras informações aqui, ó, de Apple CarPlay e Android Auto. Então aí você pode colocar as funções, né? Aliás, ó, ele não tem GPS nativo, tá? Ele depende da internet para funcionar aqui. Então um ponto aí pra gente destacar, tá? Ele mostra aqui um GPS nativo, mas não é. Parte de rádio, mídia, né? Meu Mitsubishi com algumas outras informações aí que você pode configurar do carro, tá vendo? Ó, configurações do veículo. Então aí ele vai carregar algumas outras informações para vocês terem uma ideia qual é a do carro, né? Então, ó, alarme, ar-condicionado, iluminação, ó, tá vendo? Indicadores, portas e travas, ó, destravamento automático aqui, certo? Ó, posição no P, a gente coloca. E aqui, ó, posição no P, ele vai ficar configurando, né? Mas enfim, vocês viram ali que dá pra gente configurar tudo certinho do carro. E aqui nós temos o cluster, né? Ele é parcial em LCD só na parte frontal aqui, o resto é painel analógico e a gente manuseia ele por aqui, ó. Então por aqui a gente mexe, ó, nas outras funções do carro. Então vamos lá, ó. Aqui nós temos um consumo médio de 10,1 km por litro, aqui autonomia de 540 km, o Trip A e Trip B, certo? TPMS e as definições. Então é aqui que a gente vem para a gente mexer no que precisa desse carro, ó. Então a gente vem aqui, certo? Linguagem, tudo mais, não sei o que, vamos até o TPMS, ó, reiniciar TPMS, a gente aperta e segura aqui um pouquinho, e aí ele vai reiniciar o TPMS, aí ele vai ficar piscando ali um tempo, né, e uma série de coisas,
até que ele realmente funcione, tá? Mas tá aí as funções, isso aqui vai piscar, daqui a pouco some, e é assim que a gente mexe no TPMS. Aqui nós temos temperatura da água, né? E aqui tanque de combustível, odômetro e temperatura do carro. Certo, pessoal? Então tá aí mostrado para vocês, né, um pouco do interior desse carro, porque agora a gente vai dar uma volta com ele e eu vou contar para vocês aí como que é andar no Mitsubishi Eclipse Cross 2024 na sua versão Rush. Então, se inscreva no canal, deixe o like no vídeo e agora curta a experiência de dirigir deste modelo da Mitsubishi de R$ 164 mil. Bom, pessoal, vamos contar aqui como que é andar com o Eclipse Cross com tração dianteira, né? Confesso que é a primeira vez que eu tô andando com esse carro. A gente só tinha andado nas versões 4x4. E esse motor 1.5 turbo, apenas gasolina, reforçando mais uma vez para vocês, é bem interessante, na verdade. Esse câmbio aqui do tipo CVT também ajuda bastante ele simular as marchas e trabalhar muito bem. Você percebe que o câmbio ele dá aquela patinadinha, né, tradicional de carro CVT, mas automaticamente parece que ele começa a simular as marchas, sabe? Ele começa a trabalhar bem nesse ponto. Então, assim, é um carro com 25 kg de torque, você percebe que o câmbio segura um pouquinho também, né? Poderia ser um carro um pouquinho mais ágil em algumas situações, mas ele vai bem, ó. Eu acho que supre bem a necessidade. Isso vazio, né? Carregado pode ser que a história seja outra aqui, mas andando vazio com ele, ele tem uma dinâmica boa, tem um motor gostoso de você andar, silencioso, por se tratar de um conjunto CVT, até que você tem ele silencioso, ó, 3.000 giros, motor um pouquinho mais quietinho. Eu acho que o motor, aliás, eu acho que como o espelho é grande, você escuta um pouquinho de barulho de vento a mais do que poderia escutar, mas em compensação você enxerga muito bem quem está atrás de você, porque o carro parece realmente que tem aí umas orelhas de abano, né, de tão grande que é. Mas o motor é gostoso, sabe? O motor é bem gostoso, ele é bem linear, né, 4 cilindros, injeção direta de combustível, deixa o carro bem rápido, né? Eu acho que se ele tivesse um câmbio de 6 marchas ou 7 marchas, como automático mesmo, você teria uma outra resposta com o carro, seria talvez até mais dinâmico nesse sentido de aceleração, né? A proposta do CVT é entregar mais conforto e consumo, sobretudo, então é um carro que fica ali na faixa dos seus 100 km por hora, abaixo de 2.000 rotações, né? Favorecendo bastante o consumo, que a gente já vai chegar lá. E o câmbio é exatamente isso, né? O câmbio ele é bem conservador em algumas situações, você percebe que as trocas aqui na alavanca respondem bem, sabe? Foi um dos primeiros produtos que chegou ao Brasil com esse câmbio automático do tipo CVT, né? E ele trabalha muito bem nisso, sabe? Ele trabalha muito bem. Em algumas situações você esquece que está dirigindo um carro com câmbio CVT. Ele parece automático em várias situações. Vou até passar ali depois uma lombada para vocês entenderem isso. Como ele trabalha bem esse tipo de simulação de marcha aqui do carro, sabe? Ó, então, ó, a gente vai passar a lombada e vocês vão entender muito bem o que eu tô falando, porque ele vai dar aquela cara de ser um câmbio CVT, aí ele joga uma rotação, ó. Ó. Tá vendo? Ó? Ele já amansa, né? Isso se você manter o pé, se você ficar constante, você vai perceber que ele vai fazer essa simulação ainda melhor, ó. 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 Olha lá. Tá vendo? Aí, ó. Interessante, né? Como ele vai e joga uma marcha, ele vai e joga uma marcha, né? Isso dá essa impressão de carro automático. Isso ajuda, né, na parte do torque, você aproveitar um pouco mais do torque do carro, né? Lógico, a gente acaba acostumando com o câmbio CVT ou acaba aliviando, então não dá tempo do carro pensar nessa simulação de marcha, sabe? Mas se você mantém uma constante em estrada ou coisas do tipo, você percebe muito bem ele simular essas marchas e ser um carro muito gostoso para você dirigir no dia a dia. Com relação ao consumo, é um ponto forte desse carro, né? Como ele é só gasolina, então isso acaba favorecendo bastante o consumo de combustível dele, que faz uma média aí urbana de 8 a 9 km por litro. Na estrada ele faz aí mais ou menos seus 12, né? Podendo fazer até mais, dependendo do seu ciclo e uma série de coisas. Ele não tem modos de condução, talvez com o modo de condução aqui o carro ficaria mais econômico ou até mais esperto. Então você não tem função Sport, você não tem função Eco, né? Ele é realmente constante no seu ciclo ali, né, de consumo, de esportividade e uma série de coisas, mas que eu acho que só melhoraria na parte do consumo. Porque assim, no dia a dia,
você não sente falta de ser um carro mais rápido ou de ser um carro mais econômico, sabe? No fim das contas, ele vai muito bem nesse acerto aqui que a Mitsubishi desenvolveu no Brasil para esse carro. Com relação à suspensão, que para mim é outro ponto forte desse carro, com os pneus bem calibrados, sobretudo, você tem um carro bastante quietinho no dia a dia. A gente pegou esse carro, ele estava meio barulhento, né? E eu fui calibrar o pneu, porque justamente a hora que eu peguei o carro, ele já estava avisando o TPMS. Depois que eu fui descobrir aqui gravando com vocês que de fato o pneu está furado, né, na parte dianteira ali do passageiro, colocando a calibração certa, que é 36 libras, é bastante até, por se tratar de um carro, né, de um SUV, uma série de coisas, geralmente você coloca menos, ele realmente fica muito gostoso, sabe? A suspensão trabalha muito bem, você tem um carro muito bem acertado para o dia a dia da gente, não é aquele carro macio, mas ele não é aquele carro duro, cansativo, né? A gente fala de carro macio como carro chinês, né, que é bem molão, né, você percebe jogar bastante carroceria, um carro que fica, né, ondulando, assim, parece que você está dentro de um barco. Não, ele é bem firminho, bem gostosinho e fica silencioso, né, você não escuta a carroceria trabalhar aqui dentro, né, essas coisas. Lógico, se você passar numa buraqueira maior, né, alguma coisa, você vai ouvir como qualquer carro, mas no dia a dia normal é um carro bem silencioso, sabe, uma boa construção, como a gente conhece de veículos japoneses, né? Mas o Brasil, né, o brasileiro, sobretudo, ele tem uma aptidão maior para o Honda e Toyota do que para a Mitsubishi, do que para a Nissan, né? Que são outras marcas de muita tradição, principalmente a Nissan fora do Brasil, né? Vende muito bem no mercado americano e no Brasil não vai muito bem. A Mitsubishi tem bons produtos fora do Brasil também, né? Na Europa trabalha muito bem aí, hoje com a aliança com a Renault também, a gente tem o novo ASX, né, o Outlander Sport, que se tornou um produto a partir do Captur, na verdade, né, mas vende muito bem, né, em vários outros mercados, né, a Mitsubishi. Mas no Brasil vende bem as caminhonetes, né, bem, né, consegue vender um número ok, mas o Eclipse Cross agora vem se tornando um produto mais bem aceito, principalmente depois que abaixou o preço, né? Depois que chegou aí nessa faixa dos seus 160 mil reais na versão de entrada, abaixo de 200 mil na versão topo de linha, fez o brasileiro enxergar esse carro com outros olhos. Lógico, como eu falei para vocês, essa versão de entrada deve bastante em equipamentos comparado aos seus concorrentes intermediários ou até completos, como o Nivus, né, numa versão topo de linha, como um T-Cross numa versão Comfortline, como um Renegade, né? Esses produtos vai ter um farol em LED, que esse carro não vai ter. Você vai ter outros mimos que aqui você não vai ter também, como acendimento automático dos faróis, né? Isso no Nivus você já encontra. O Renegade tem um carro também muito bem acertado para o dia a dia. E o Eclipse, ele tá ali, né, tentando abocanhar um pouquinho de cada coisa, mas deve. O farol amarelo, não tem acendimento automático, o banco não é elétrico, né, não tem sensor de chuva, mas ele entrega um motor relativamente potente pela sua faixa de preço, né? São 165 cavalos, praticamente 164 mil para 165 cavalos, né? Então é um ponto que a gente considera aí interessante. Uma suspensão gostosa, um tamanho muito bom também, né? Eu acho ele maior do que um T-Cross, por exemplo. O espaço interno dele é muito bom, o acabamento é melhor também. Material macio no console, nas portas, né? Um acabamento próximo de um Renegade, por exemplo, mas que deve nesses outros mimosinhos, né? A central multimídia hoje é pequena, você não tem um cluster digital, não tem um velocímetro digital, sobretudo, né? Você tem uma tela de LCD ali no meio que não é capaz de informar a velocidade, você tem que ficar olhando para o ponteiro, né? Então as pessoas acostumam com esse tipo de comodidade, né? E ele não tem uma partida por botão, não tem chave canivete, ele deve em alguns equipamentos, né? Talvez seja por esses detalhezinhos que a pessoa desista de comprar o Eclipse Cross e compre outro produto, né? Eu acho que pode ser aí, né? De repente uma atualizaçãozinha ali, ganhando uma coisinha ou outra, faz o pessoal enxergar esse carro um pouquinho melhor, né? E considerar a compra dele sobretudo. Bom, pessoal, então eu acho que eu contei um pouquinho para vocês aí de como é andar no carro, das minhas impressões sobre o Eclipse Cross e, sobretudo, o porquê que esse carro tem bons atributos, tem melhorado as suas vendas, mas ainda não emplacou, né, como a Mitsubishi talvez gostaria que fosse, né, com o Eclipse Cross. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo e para quem assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado. Isso ajuda demais aqui no engajamento do Falando de Carro, tá? Então se inscreva aqui, deixe seu like, um forte abraço e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.